Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23, começando a semana, começando mais um programa para você que nos acompanha aqui na tela da TV que mostra você. Muito obrigado pela sua companhia e mais uma noite aqui no canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos agora conferir aqueles que são alguns dos destaques da edição do programa de hoje, para você ligado aqui no JR23. Civil do Estado de São Paulo e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiram alertas para ventos fortes e tempestades em Franca e região. A passagem de uma frente fria trará condição para tempestades em todo o território paulista. Os cientistas apontam que, caso não seja freado, o aquecimento global intensificará as queimadas, tornando a fumaça cada vez mais frequente, intensa e mortal. Aquelas vitórias que eu particularmente como treinador mais gosto, que é quando troco os jogadores todos e eles me mostram a vontade, me mostram organização, me mostram dinâmica e muita vontade de ajudar, seja em que situação for, até porque nós estamos nesta competição para lutar para ganhar, portanto foi bom para eles e foi bom para nós, e é isto, todos somos um. E no Mundo da Bola tem informações também para você que nos acompanha aqui no JR23. Vamos falar, claro, do clássico Sansão, que terminou com a vitória do Santos. Importante vitória para o Santos e o São Paulo continua mais apreensivo. Vem de 2 derrotas seguidas, uma pela Libertadores e agora também no Brasileirão. Já o sinal de alerta pelos lados do Morumbi. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no JR23, que já está começando. Boa noite. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Estamos de volta no JR23, estamos no mês de setembro e temos a campanha Setembro Amarelo, que é um alerta em relação aí aos casos de suicídio. Estudos têm sido feitos também, em relação a essa situação que gera uma grande preocupação no Brasil e também em todo o mundo. Eles analisaram as ligações entre acesso a armas de fogo, comportamento agressivo, uso e abuso de substâncias, violência social e doméstica e suas influências na saúde mental. Para isso, analisaram 467 estudos de diversos países sobre o tema. A gente fez uma revisão de escopo, uma revisão ampla, de todos os estudos publicados aí, sem limite de data, relacionando o porte e posse de armas,
violência ligada às armas e as legislações ligadas às armas e saúde mental. Os pesquisadores identificaram 3 mecanismos psicológicos relacionados a esses fatores. O primeiro deles é que as armas facilitam atos impulsivos em momentos de crise ou sofrimento. O suicídio é o principal desfecho. Ele apareceu em 61% dos estudos. A presença de arma em uma residência aumenta de 3 a 5 vezes o risco de suicídio. Um segundo mecanismo é que a arma funciona como uma espécie de amplificador psicológico, acentuando quadros de alguns transtornos mentais. Por fim, ela serve como símbolo que transforma dinâmicas de poder e percepções de vulnerabilidade, exacerbando comportamentos controladores e derivando em casos de violência social e doméstica. Os cientistas sugerem a adoção de políticas públicas que englobem evidências científicas também ligadas à saúde. Quando você restringe um método mais letal, a tendência do indivíduo é ter mais tempo de pensar, um tempo maior para ter ajuda, para buscar ajuda, etc. Outra coisa é os indivíduos que ainda se engajam em métodos suicidas, tendem a se engajar em métodos menos letais. E aí faz com que também o paciente, mesmo tentando suicídio, consiga ajuda, consiga um cuidado adequado, e isso cai o número de suicídios de uma sociedade. E já existe também novos apontamentos na investigação relacionada ao caso do assassinato de um delegado da Polícia Civil. Segunda prisão feita pela polícia nas investigações deste atentado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, este homem ele não estaria envolvido na execução, mas sim na logística deste crime. A suspeita é de que ele tenha ajudado na fuga dos criminosos depois que eles assassinaram o ex-delegado-geral da Polícia Civil aqui de São Paulo. A outra pessoa que está presa é uma mulher que também teria atuado apenas na logística. Segundo as investigações, ela teria ido a uma casa em Praia Grande retirar um pacote e teria trazido esse pacote aqui para São Paulo, entregue a um homem. Neste pacote haveria uma arma, um fuzil, que foi utilizado neste atentado. Até agora, 3 suspeitos foram identificados de participação neste crime. A Justiça já emitiu ordens de prisão contra eles. Um deles é este homem que teria dado a ordem para que a mulher trouxesse o pacote com a arma aqui para São Paulo. E os outros 2 foram identificados a partir das digitais que estavam no veículo abandonado pelos criminosos. Os 3, segundo as investigações, têm ligação com o crime organizado, com a facção que atua, que domina o crime organizado aqui em São Paulo. A polícia identificou também essa casa em Praia Grande e os próximos passos agora é ouvir pessoas que alugaram essa casa recentemente. Também, segundo a Secretaria de Segurança Pública, o proprietário dessa casa é irmão de um policial militar e ele também vai ser ouvido. Então, por enquanto, até agora, o reforço é de que, de fato, este crime pode ter sido resultado de uma vingança do crime organizado por conta da ligação dos suspeitos com essa facção. E no Rio de Janeiro, a preocupação são os casos de violência próximos aos hospitais. Número assustador que coloca cerca de 1/5 dessas unidades de saúde públicas e privadas aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro em situações de extrema violência. Entre os 485 tiroteios ocorridos próximos a essas unidades, só este ano, cerca de 40% se deram por causa de operações militares da polícia. Os últimos casos de violência aconteceram ontem no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, quando milicianos invadiram a unidade para tentar matar um desafeto que estava internado. Ele só escapou porque recém havia saído do bloco cirúrgico e sido transferido para a enfermaria, o que confundiu os assassinos. O caso não é exceção e reflete os números apurados pelo Instituto Fogo Cruzado. Segundo este levantamento, 857 unidades de saúde só este ano ficaram em meio a tiroteios aqui na região metropolitana. Isso afeta não apenas pacientes e seus familiares, mas também os funcionários dessas unidades de saúde que têm de lidar com mais este problema traumático no seu dia a dia. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Intervalo rápido e na sequência mais notícias do JR 23. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, só. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, só, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Bom, já estamos de volta e você já deve ter percebido, né, essa mudança repentina na temperatura e no clima, pegando muita gente de surpresa. E a Defesa Civil tem feito alertas importantes para várias regiões. A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiram alertas para ventos fortes e tempestades em Franca e região. Segundo o INMET, o aviso de vendaval entrou em vigor neste domingo, a partir do meio-dia. A previsão aponta ventos variando entre 40 km por hora e 60 km por hora, com risco de queda de galhos de árvores. A orientação é abrigar debaixo de árvores, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e acionar a Defesa Civil, 199, ou o Corpo de Bombeiros, 193, em caso de emergência. Na terça-feira, as condições tendem a se estabilizar, mas com queda nas temperaturas. Entre as recomendações estão reforço na fixação de objetos soltos, atenção ao risco de destelhamentos e cuidado redobrado em áreas abertas, devido à queda de raios. A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para uma mudança brusca no tempo nos próximos dias. Entre domingo, dia 21, e segunda-feira, dia 22, a passagem de uma frente fria trará condição para tempestades em todo o território paulista. A previsão de pancadas de chuva forte, com raios, rajadas de vento e até mesmo a possibilidade de queda de granizo em alguns pontos isolados do estado. Diante desse cenário, há risco alto para transtornos, como alagamentos, quedas de árvore e deslizamentos. Proteja-se e acompanhe os alertas da Defesa Civil. Adote medidas preventivas, evite áreas alagadas, não se abrigue embaixo de árvores e redobre os cuidados no trânsito. Acompanhe os alertas oficiais da Defesa Civil do Estado de São Paulo. E em caso de emergências, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros e 199 para a Defesa Civil. E a primavera começou e já com mudanças no clima, trazendo aí mudanças em várias cidades do estado, também no Rio de Janeiro.
Uma grande virada no tempo aqui no estado de São Paulo. Até semana passada, o clima seco e as altas temperaturas aumentavam o risco de incêndios. Chegou a ser montado um gabinete de crise para coordenar os órgãos estaduais no enfrentamento ao fogo. Mas agora a chegada dessa frente fria trouxe chuvas fortes para diversas regiões aqui do estado. As rajadas de vento provocadas por essa virada no tempo chegaram a provocar pequenos danos em cidades do litoral e do interior, como destelhamentos. As temperaturas devem também cair a partir de hoje e ao longo da semana, mas as chuvas devem se amenizar nos próximos dias. Aqui na capital paulista, a previsão é que na quarta-feira as temperaturas mínimas cheguem aos 13 graus. O primeiro dia de primavera aqui no Rio de Janeiro tem previsão de virada de tempo, com chuva forte, rajadas de vento de até 100 km por hora. A temperatura máxima também hoje, a previsão é de 40 graus, amanhã não deve passar dos 24 graus. Então tem previsão aí de queda brusca de temperatura. E essa mudança no tempo é causada por uma frente fria que passa pelo centro-sul do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, hoje no interior de São Paulo também deve ter chuva e rajadas de vento forte que requerem atenção, assim como chuvas no Paraná, Triângulo Mineiro e norte do Mato Grosso do Sul. A frente fria deve permanecer até quarta-feira. E sobre a primavera, nós vamos ter uma estação mais quente por causa das mudanças climáticas. As temperaturas devem ficar acima da média histórica. Há também chances da formação do Laninha. E as chuvas devem ficar abaixo da média na maior parte da região norte e região nordeste, exceto no litoral, que deve chover mais. Na região sudeste e na região centro-oeste, a primavera deve ter volume de chuva próximo e um pouco acima da média. E na região sul, volume de chuva na média histórica. E essas mudanças, elas vêm refletindo, também em relação ao comportamento e as medidas que são tomadas também para a preservação ambiental. Essencial para a manutenção da vida na Terra, a camada de ozônio mostrou seu melhor resultado em 2024, com a maior espessura já registrada desde que o buraco foi descoberto na década de 70. Na época, cientistas perceberam que a emissão de clorofluorcarbonetos presentes em aparelhos de refrigeração e aerossóis estavam destruindo a camada. E ela funciona como um escudo na atmosfera que nos protege da radiação do Sol. Sem o ozônio, raios ultravioletas ainda mais agressivos nos alcançariam. Uma das maiores vitórias na recuperação da camada saiu da Convenção de Viena. Como resultado, 198 países se comprometeram a diminuir a produção de substâncias que prejudicavam o ozônio. Em vigor desde 1986, o Protocolo de Montreal levou à eliminação gradual de quase 100% dessas substâncias, de acordo com divulgação da Organização Meteorológica Mundial. E segundo a agência da ONU, graças ao fortalecimento da camada, já houve uma redução de 5% na incidência de radiação ultravioleta no hemisfério norte. O relatório mostra que a camada pode se recuperar totalmente até meados de 2050, reduzindo os riscos de câncer de pele e danos aos ecossistemas. A notícia traz esperança e foi comemorada. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, publicou em sua rede social que a recuperação da camada de ozônio nos lembra que, quando atendemos aos alertas da ciência, o progresso é possível. E também a questão da poluição, que está associada diretamente ao aumento de casos de doenças e também até mortes. Os cientistas apontam que, caso não seja freado, o aquecimento global intensificará as queimadas, tornando a fumaça cada vez mais frequente, intensa e mortal. Nesse cenário, entre os anos de 2095 e 2099, as mortes prematuras por causa da poluição passarão de 1 milhão, 6 vezes maior que a média atual. O estudo revela que quase metade das vítimas será de países pobres. A situação mais crítica será na África, grande parte devido ao envelhecimento previsto para a população, o que a torna ainda mais vulnerável aos problemas de saúde relacionados à poluição atmosférica.
A exposição a longo prazo às micropartículas emitidas pela fumaça podem provocar derrames, câncer de pulmão e doenças cardíacas com maiores chances de resultar em infartos. Se não frearmos o aquecimento global, a situação mostra um ciclo cada vez mais perigoso nesse sentido. Quanto mais emissões, mais queimadas. E com mais queimadas, mais emissões. Intervalo rápido na sequência, o resumo do que aconteceu no mundo da bola. É já, no JR 23. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Hora de falar do mundo da bola para você que está ligado nessa segunda-feira, finalzão de semana. Campeonato Brasileiro vai ganhando cada dia mais emoções e você, é claro, acompanhando. Vamos colocar as imagens na tela? Bom, na frase está falando do Palmeiras, então vamos falar do Verdão primeiro para você que nos acompanha aqui no JR 23 com todas essas informações da equipe do Palmeiras, que mais uma vez, né, conseguiu aí uma goleada e desta vez diante da equipe do Fortaleza. A equipe do Palmeiras venceu pelo placar de 4-1, né? A equipe do Palmeiras na 24ª rodada do Brasileirão. Rafael Veiga, Ramon Sosa e Andrés Pereira, duas vezes marcaram para o Alviverde, que, é claro, vem brigando aí cada vez mais pela liderança. Lucas Crispim descontou para o time cearense. Com o resultado, o Palmeiras chega a 11 jogos invicto no campeonato, 49 pontos, e fica na cola de Cruzeiro e também da equipe do Flamengo. A equipe do Palmeiras agora vira a chave para o duelo decisivo da Libertadores contra o River Plate, valendo vaga na semifinal. A bola rola na quarta-feira, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. E é claro que o Palmeiras venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1 e tem a vantagem na Libertadores. O Abel Ferreira falou a respeito dessa vitória. Ficou satisfeito? Vivemos num país especial, de que eu particularmente gosto e de facto o Brasil, São Paulo e o Palmeiras, de há 5 anos esta parte eu considero a minha casa, mas a verdade é que essa cultura do ter que ganhar sempre e a qualquer custo, ela não é verdadeira nem aqui nem em lado nenhum.
Mas como tu disseste bem, nós na primeira parte, mais do que aquilo que nós não conseguimos fazer, foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, de fechar muito bem os espaços. Uma equipa que basculava, vocês falam aqui não é bascular, balançava muito bem da direita para a esquerda, a fechar-nos os espaços, quer do Sousa, quer do próprio Facundo, com o Veiga e o Maurício a jogarem na frente, exatamente no mesmo sítio onde treinam. E deixem-me dizer-vos que eu não faço nada no jogo que nós não treinemos, portanto, mas dou muito mérito àquilo que foi o nosso adversário, e depois a estratégia ao intervalo foi procurar um pouquinho surpreender o adversário naquilo que foi trocar o pé direito para o pé esquerdo em função daquilo que era as portas de entrada que nós tínhamos e que iam facilitar, não só no cruzamento, mas como a chegada à área, como o remate. E como eu sempre vos digo, às vezes funciona, e estiveste atento a isso. Sim, troquei de lado porque entendi que devia ter um direito na direita por dentro e um esquerdo na esquerda por dentro também. Funcionou bem, às vezes não funciona, mas na primeira parte não conseguimos, por muito mérito do adversário. Na segunda fizemos poucos ajustes, esse foi um deles. E às vezes os jogos são um bocadinho como um desporto que eu particularmente não gosto muito, mas que vocês veem muito aqui, são as lutas, não é? E às vezes o nosso adversário se fecha bem e nós temos que continuar a tentar entrar, a agredir, a ser mais objetivo. E nós, o adversário, com aquilo que foi a nossa circulação, com a nossa intensidade, com o nosso ritmo, não ia aguentar, independentemente se entrou os jogadores mais ou menos utilizados. Esta é daquelas vitórias que eu particularmente como treinador mais gosto, que é quando troco os jogadores todos e eles me mostram vontade, me mostram organização, me mostram dinâmica e muita vontade de ajudar, seja em que situação for, até porque nós estamos nesta competição para lutar para ganhar. Portanto, foi bom para eles e foi bom para nós, e é isto, todos somos um. É isso. E agora nós vamos falar do Corinthians, né, que tropeçou nessa rodada do Campeonato Brasileiro, ou Brasileirão. Thales Rodrigues vai atualizar as informações. A equipe acabou sendo derrotada, né? Havia esperança de tentar evoluir aí na classificação, mas não deu para a equipe do Timão. Boa noite, Thales Rodrigues. Boa noite, Samuel, e também para você que acompanha o JR23 aqui na tela da TV que mostra você. O Corinthians foi superado pelo Sport por 1-0 neste domingo na Ilha do Retiro, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu a chance de se aproximar do G6. O gol dos pernambucanos foi marcado por Mateuzinho, né, com revés aí para o lanterna da competição. O Corinthians seguiu com 29 pontos após 24 partidas no Brasileirão. A equipe comandada por Dorival Júnior permaneceu na 10ª colocação da tabela e desperdiçou a oportunidade de se aproximar do famoso G6, zona de classificação a Libertadores da América do ano de 2026, ficando a 8 pontos do Bahia, que soma 37 em 22 jogos. O Corinthians volta a campo no próximo domingo, dia 28 de setembro, às 8h30 da noite, para enfrentar a equipe do Flamengo na Neoquímica Arena, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é, e o Dorival também analisou, né, em relação aí a essa derrota da equipe do Corinthians. Bom, eu acho que nós tivemos um erro numa saída de bola, uma bola que estava nos nossos pés, uma jogada bem desenhada, com infiltração de um elemento, jogando nas costas da equipe adversária, e de repente, no nosso erro de saída de bola, acabamos tomando gol. A partir do gol, acabou o jogo, nós não tivemos mais a dinâmica que a partida vinha entregando. A equipe lutou, se entregou, se dedicou. Enfrentamos um esporte que vinha crescendo, que vinha evoluindo, que vinha já fazendo por merecer um resultado que acabou acontecendo contra a nossa equipe. Eu acho que não faltou luta, não faltou entrega, não faltou dedicação. Nós fomos atrás com todas as dificuldades que a partida impunha. Mesmo assim, um erro foi fatal e nos tirou aí a possibilidade de um grande resultado. E Santos e São Paulo fizeram o clássico da rodada do Campeonato Brasileiro.
Vamos acompanhar algumas das imagens, né? Em especial o gol que deu a vitória à equipe do Santos nessa partida importante para a equipe do Peixe. Jogava na Vila Belmiro, sem Neymar em campo. São Paulo, claro, também, né? Com alguns jogadores diferentes, mas tentou reagir no final, não conseguiu, e a equipe do Santos levou a melhor por 1-0, gol marcado pelo Guilherme. O resultado traz aí um gás para a equipe comandada por Vojvoda, se distanciando cada vez mais do Z4. Por outro lado, o tricolor, que entrou com time reserva, quer esquecer a derrota, virar a chave para a decisão na Libertadores da América. O gol do Santos, como eu disse, né, foi anotado pelo Guilherme. Ele marcou o 4º gol nesse brasileiro. Com o resultado, Santos chega a 26 pontos, 14ª posição. O São Paulo, por sua vez, segue na 7ª posição com 35 pontos. Pela ordem, Vojvoda e Crespo falaram sobre esse duelo no Brasileirão. Boa noite. No, a estrategia es defender sin la bola, como você falava, con un extremo como Guilherme, que entende muito bem la parte tática, y pelo lado derecho comenzó Vitor Hugo, ¿sí? Después, con la lesión de Vitor Hugo, mudamos a José Rafael pela derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque o Barrial, él tiene una predisposición defensiva melhor pela izquierda que pela derecha, más nada que él no possa hacer pela derecha también. Entonces, y ficamos con Roleiser y con Lautaro a principio, después o fechamos a partida porque precisábamos esa fuerza de Chiquinho y también la fuerza física de Tassiano. Era un momento que, es verdad, precisábamos o ganar y bueno, conseguimos un gol, un bonito gol, una boa jogada. Y acho que en el primer tiempo también hicimos una boa partida, con muchas finalizaciones, con control de pose, con control de espacios también. Segundo tiempo, después del gol, es verdad que la necesidad y bueno, el querer ganar noso influyó para que, bueno, que el adversario tome la pose de bola y nos fechamos bien. Acho que defendimos de un jeito bom en una partida, un clásico complicada y que precisábamos ganar. De llegar, de asociar para llegar, en este momento últimos 2 jogos, entre los últimos 3 días, no aconteció más. A gente llegó con ocasiones en liga. Hoy fue un juego fechado. Muy fechado, difícil. Un pequeño detalle fue a favor de ellos, podría tranquilamente ter la gente y ganar. Mas acho que era un juego de empate, mas eles con luta, con vontade, levaram o jogo para a sua parte. É isso aí, final de JR 23. Amanhã a gente está de volta na terça-feira com mais uma edição do JR 23. Tá na boca do povo, tá na palma da mão. Um abraço, boa noite. Tchau.